conquistar para o filho uma coisinha melhor, é o Estado que toma o nosso dinheiro com seus impostos, tributos, quando não inventa, né, uma taxa nova qualquer para encher os cofres, para que as nossas autoridades possam gastar à vontade enquanto o nosso bolso ficar vazio. E aí isso atinge também a polícia. Por quê? Porque a polícia não tem a menor capacidade de investigação por falta de gente, por falta de equipamento, por falta de um bom salário. A polícia perguntei, foi fazer perícia, a polícia científica chega a ser de dar gargalhada. Quando você entra em alguns lugares, você parece que entrou na idade da pedra, correto? Por quê? Não adianta, nós temos ótimos peritos, pessoas que trabalham muito bem, que são profissionais gabaritados, mas falta absolutamente tudo. Outro dia, num dos locais de onde colocava, ou deveriam ser colocados os copos, nem geladeira tinha. Quer dizer, nós não podemos exigir da polícia, né, o que ela não pode fazer. Ela não pode investigar tanta coisa, não é por culpa do policial, é por culpa dos governantes brasileiros, aqueles que se apossam dos estados, né, passam anos e anos nos mesmos cargos e simplesmente o único objetivo é se perpetuar. São pessoas que não trabalham, né, literalmente não trabalham, fazem da política profissão. Então, qual é o compromisso de alguém? Política é uma questão de cidadania. Política deveria ser um ato de doação à sociedade. Mas não, no Brasil ele é profissão e para muitos é um ato de extorquir dinheiro da sociedade. Então não dá para investigar nem que queira a polícia, porque querer quer, mas não pode. Pensa no seguinte. E outra coisa, antes que eu me esqueça, que quando a gente fala de polícia, a gente fala de justiça. E ao falar de justiça, a gente fala de lei. Eu já cansei de criticar aqui a tais das saidinhas, né? É saidinha do Dia das Mães, saidinha do Dia dos Pais. Pois pensem no homem. Ele tinha conseguido uma dessas saidinhas, certo? Ele estava na rua. Ele, criminoso, estava na rua porque na cadeia, ladrão, né? Na cadeia ele cumpria uma pena por assassinato. E ele, apesar de ser assassino, em 2006, o benefício de passar o Dia das Mães. Você pensa que o benefício de um preso, né, é passar o Dia das Mães? Não. Eles ganham uma semana de folga. Exatamente isso. Eles ganham uma semana. Eles vão passar a semana com as mães. Agora, para aquela vítima que morreu, se morreu a mãe que deu no assassinato, para a família só resta ir visitar o túmulo no dia de finados. O que acontece? Esse recebeu o benefício de passar o Dia das Mães. Um assassino condenado, que deveria, no mínimo, ter pego prisão perpétua. Pois bem, é óbvio, ele nunca mais voltou. O que ele então resolveu? De assassino, ele anexou, né, nos conhecimentos dele, também ser ladrão. E ele foi fazer um roubo. Estava um policial militar lá. Ele disse, quer saber? Já que esse policial veio aqui em cima de mim, eu vou lembrar como é que é matar. Sacou 2 tiros no PM que não morreu. Olha ele aqui, ó. Ele está ali. O que vai acontecer com ele? Pode soltar se tiver a imagem. O que vai acontecer com ele? Simples. Ele vai voltar para a cadeia e já um juiz, né, vai dar o benefício dele passar o fim de ano em casa, a saidinha de Natal e Ano Novo. Essa é o que nós chamamos
né, de justiça. A justiça brasileira, ela pode ser justa, mas com bandido, que com a sociedade ela é injusta até a última gota. Põe no ar. Stanley da Silva tem 26 anos e está preso por ter atirado 2 vezes contra um policial militar aqui na cidade de Bauru na noite da última sexta-feira. Ele já cumpria pena por homicídio desde 2006 na penitenciária de Getulina, mas foi beneficiado com a saidinha do Dia das Mães e não voltou mais para a cadeia. Estava nas ruas desde o Dia das Mães e voltou a aprontar na última sexta-feira, quando uma mercearia no Jardim Chapadão, aqui em Bauru, para cometer um assalto. O assalto foi frustrado, mas ele atirou no policial militar que estava à paisana, como mostram as imagens do circuito de monitoramento. O Stanley é o rapaz que aparece de blusa azul nas imagens do circuito de segurança dessa mercearia. Ele aparece ali nas imagens, atira 2 vezes contra o policial, o soldado Ricardo Garcia Genaro, que segue internado em estado grave na UTI de um hospital aqui na cidade de Bauru. O Juan, que é o comparsa do Stanley, que participou da mesma ação, já estava preso e agora o Stanley também foi detido. Ô Stanley, vocês entraram na mercearia para que exatamente? Eu ia roubar lá, senhor, só que eu não sabia que tinha um policial lá, nada lá na hora lá. Quando eu me deparei com ele lá na hora, lá com medo, lá dele atirar em mim e me matar, também aconteceu o disparo. O primeiro foi acidental, que ele tentou tomar o revólver da minha mão. O segundo também foi na briga lá que ele veio, atacando em mim, eu ataquei nele também lá e aconteceu isso daí. A ideia de vocês era assaltar, simplesmente? Nada mais. Vocês não sabiam que aquela pessoa era um policial? Não sabia. E ele chegou a se identificar na hora para vocês lá? Não falou, depois do primeiro disparo ele falou, um pouco antes do segundo. Foi aí que vocês correram embora? Foi isso. Bom, agora, tinha mais uma pessoa que teria dado fuga a vocês, conforme aparece nas imagens. Quem é essa pessoa? Não tinha, era nós dois que estávamos de moto. Eles estavam de moto. E vocês já se conheciam, você e o Juan? Ah, eu conheci só de vista, só. Certo. O Stanley está sendo recolhido agora, está aqui na Central de Polícia Judiciária em Bauru, já prestou depoimento ao delegado responsável e será encaminhado a algum presídio da região. Agora, além da pena que ele já cumpria por homicídio, né, ainda tinha vários anos a cumprir, pesa sobre ele essa outra denúncia, essa outra situação de ter disparado 2 vezes contra um policial militar. Você vai vendo imagens com exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer. As motos da Rocan vão subindo as calçadas. Você vai vendo os policiais a essa hora, em 7h06 da noite. Olha lá, vão jogando a moto. Comandante Hamilton tem as imagens e vai acompanhando. Comandante, o que está acontecendo? Foi um assalto a uma loja, uma confecção aqui na região bem próximo ao centro. Olha, Marcelo, vai abordar. Essa Fiorino com os marginais. Repara. Fizeram um assalto, Marcelo. Um trabalho maravilhoso da polícia. Tá bom, peraí, Marcelo. calma. Você vai vendo nesse momento, eles tinham assaltado uma loja, você vai vendo ao vivo, nesse momento, eu e você, com a imagem do comandante Hamilton, a lente do Lente Nervosa, nesse Confirmado, momento. Marcelo, são os assaltantes. Você vai vendo, tem mais um dentro da Fiorina, é isso, comandante? Exato, são 4, Marcelo. 4 efetuaram um assalto agora há pouco, estão armados. A polícia com cautela, um já está na mão da polícia, confirmado, esse é o carro que efetuou o assalto, Marcelo. Você vai vendo o policial, vai girando, Hamilton. São imagens, eu e você, ao vivo, vendo o comandante Hamilton. A perseguição, depois me dá a perseguição inteira. Você vê esse carro, um assalto a uma loja. Eu disse, olha, me corta, porque olha o azulzinho atrapalhando. Nesse momento, 3 bandidos ainda estão foragidos. Um está preso, o policial vem mantendo ele na mira. Engraçado que não algemou ainda, hein? Alguma razão faz com que o policial não o tivesse ainda algemado. Repara, todo o trânsito parado é no centro da cidade, comandante. Marcelo, tem 3 dentro do carro, Marcelo. A informação que nós temos, estariam armados, estão esperando reforço, Marcelo. O policial conversa com eles, estão chegando ao reforço nesse momento. Estão querendo saber onde estão os outros 3.
Tudo indica que estão aí dentro do carro, Marcelo. Está confirmado pela chapa, é o carro que efetuou o assalto. 4 homens armados deixaram todo mundo preso dentro do banheiro, agiram com atos de violência. Olha, a polícia com cautela, é um momento de muita tensão. Vamos Marcelo. firmar o helicóptero, repara. A polícia acredita que os 3 outros criminosos possam estar na parte de trás da Fiorino. Reforços vão chegando. Um dos... Pô, eu já tinha algemado esse aí, mas voado. Olha lá, o policial vai abrindo. Momento de tensão. Lá vai ele saindo. Bem que o comandante falou. Mais um atrás. Mais um atrás, já são 2. O policial vai vendo se debaixo da carga roubada tem mais algum. São impressionantes as imagens, hein? Impressionantes. Vão me resgatando, por favor. Repara, 2 estão presos. 2 estão presos. A chapa do carro confere. A chapa do carro confere. Repara lá. Policial outro vai chegando. Eles estão vendo a carga. Abre a perna, meu filho. É isso que ele está te dizendo. Põe a perna para baixo. Ele já levanta a perna, o outro já está pensando por que ele foi? Do cara dar um impulso e correr. Repara, lá dentro os policiais estão na averiguação. A primeira informação é de que esses dois estavam no assalto. Não é isso, comandante Hamilton? Exatamente, Marcelo. Eram 4, não sabemos se eles fugiram em outro automóvel, mas confirmou a mercadoria roubada, Marcelo, estaria dentro desse automóvel. A placa também do carro confirma. Então, de acordo com a informação que nós temos, é o carro que acabou de efetuar um roubo bem aqui próximo ao centro de São Paulo, região oeste de São Paulo, região da Lapa. 4 homens armados agiram com atos de violência, deixaram todo mundo preso nos banheiros. E agora um cerco muito bem feito da Polícia Militar com os homens da Rocan, Marcelo. Você vai vendo mais motos da Rocan vão chegando, também as viaturas de apoio da área. Você vai vendo, agora sim algemaram. Eu acho que eles estavam sem algema. Na correria já tem 2. Há um cerco na parte da frente. Há um cerco e agora vai começar o que eu chamo de conferência. É uma conversa ali baixinha no pé do ouvido para explicar um para o outro. Você está vendo? Já tenho a imagem da perseguição àquela hora? Eu já tenho. Me dá a imagem para quem está chegando agora. Abre. Repara, foi o momento, eu tenho o ponto certo quando estão indo. Repara, é o momento quando eles estão indo pela calçada. Botaram muito longo. Essas 2 motos da Rocan coloca no ponto, porque senão fica muito longo. Você vai vendo, olha aí, ó. Esse é o momento, ó, em que os policiais vão tomando conta pelas calçadas. Havia informação da Fiorino com a chapa do carro, a placa, e ele aí foi, olha lá. Por cima da calçada eles vão travando para ver se encontravam a Fiorino. Repara, esses são os momentos. Põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer. É o momento em que os policiais chegam, vão pela calçada, as pessoas vão se afastando. O momento em que encontra. Repara, vai chegando o momento em que encontra. Repara, o policial com toda a habilidade já tem uma visão. Dos criminosos. Olha lá, eles já vão entrar, atravessam mais essa calçada, o trânsito começa a parar, as pessoas vão ficando no meio do caminho. Eles vão procurando. A essa altura, o Copom já vai informando.
até o momento do bote. Olha, as pessoas não saem, não estão entendendo a essa altura o que está acontecendo. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. É a hora que eles saem, repara. Ele já está com a arma na mão direita, segurou o trânsito parado, o policial manda descer o primeiro, sem saber que no fundo há mais um. Você vai vendo com imagens exclusivas do nosso comandante Hamilton e do Lente Nervosa. Esse é o primeiro bandido. O policial quer abrir, mas falta o reforço. Ele prudentemente se afasta. Por que ele se afasta? Porque o outro poderia nesse momento estar armado ali. Ele faz o primeiro preso descer, tira o azulzinho. E lá no fundo, ó, nós voltamos pro vivo, é isso? Vai estar, posiciona o outro momento e o momento da prisão. E olha aqui, aí o reforço chega. Vai vendo, o reforço chega. E me dá a imagem do momento em que eles vão entrar na viatura, por favor. Agora, ó, o policial da esquerda de frente com a arma e o segundo homem suspeito do assalto sai e também se entrega. Você vai vendo com imagens exclusivas do nosso comandante Hamilton. Olha lá. Ele vai falando com o policial, ele vai dizendo para o policial algo a respeito da carga. A essa altura, eles ainda não estão algemados. Por quê? Porque alguém ainda não trouxe a algema. No pavor dos outros, né? O que é que eles fizeram? Colocaram 2 policiais, olha lá, abrindo a perna porque o outro tem que ficar com a perna agachada, baixa a rente ao solo. Repara, e aí nesse momento vai chegar um policial com a algema, e aí me dá a imagem, aí depois me dá eles entrando na viatura, me corta pra imagem ao vivo, com as informações do nosso comandante Hamilton. Pois é, Marcelo, a polícia acabou de confirmar, realmente foi eles que assaltaram uma loja, uma confecção, aqui do lado, na região, próxima a Lapa, região oeste de São Paulo. Assaltando, tiver tranquilidade, né, Marcelo? Eles estavam indo com tranquilidade, muito trânsito, foi graças à ação da moto da Rocan, que teve que inclusive seguir pela calçada, dividiu a calçada com pedestres, aí com cautela, conseguiu fazer a abordagem, confirmado, os 2 homens já estão na mão da polícia, Marcelo, as armas também, e o produto do roubo. Olha eles aí, os dois no momento, entrando na viatura. No momento, o primeiro vai entrando, o policial está fazendo uma revista para ver se ele não escondeu no fundo da cueca ali onde fica a zona dos Países Baixos, não escondeu algum revólver, o que é um hábito, né? Coisa que bandido faz. Por isso que o policial tem que botar a mão lá por trás do Busanfan e ir vendo, porque numa dessas o cara entra na viatura e tá armado, mesmo ele algemado, com a mão para trás. Tem uns magrinhos que ninguém acredita, mas eles conseguem fazer igual contorcionista de circo. E um segurança de um restaurante assassinado a queima-roupa durante um assalto. Exatamente isso, põe no ar. As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram o momento que o criminoso chega, saca a arma e entra no restaurante. Lá dentro, ele se depara com um homem que está de pé no canto esquerdo da tela. Ele reage, empurra o ladrão e é atingido por um tiro. O crime foi em maio deste ano. Após mais de 3 meses de investigações, a polícia de Santos identificou o autor do disparo que matou o segurança.
e ele já estava preso. Júlio César Rocha Viana, de 18 anos, foi preso em agosto na cidade de Guarujá, suspeito de participar da morte do empresário João Luiz Furlani, de 59 anos. Os investigadores já tinham uma notícia de que as pessoas que cometeram o latrocínio na Casa de Massas, essas pessoas seriam do Guarujá. E já estavam investigando isso quando ocorreu esse delito em agosto agora no Guarujá mesmo, com a foto de um dos participantes, mostrada por uma testemunha protegida, obviamente ela não quer aparecer, né? E ela confirmou. Me dá a imagem, deixa eu contar uma história. O estilista Beto Neves, lembra que eu mostrei? O estilista Beto Neves, que ele teve a mãe, né? E a mãe, a sobrinha e também o namorado da sobrinha, todos mortos a tiros na casa. Pois bem, olha ele aí. O que acontece? O principal suspeito do crime, olha aí, esteve hoje na polícia, exatamente isso. Ele foi ela disse que era frequentemente ameaçada pelo ex-padrasto, que é este aí, ó. E ele agora, a polícia, mostra a imagem dele, por favor. A polícia, esse é o Beto, eu queria dele. Ele, o homem, frisa então quando chega, não, é o moço de óculos que foi preso, que a polícia quer prender. O que aconteceu? Esse aí, frisou, a família diz que ele tinha vários problemas com a ex-enteada. E ele agora é o principal suspeito do crime. Põe no ar. Beto Neves prestou depoimento durante 1h30 na divisão de homicídios de Niterói e saiu sem falar com a imprensa. Durante a manhã, foi a vez do padrasto de Manuela Neves ser ouvido no inquérito que investiga a morte da jovem de 22 anos, do noivo dela, Rafani Pinheiros, e a avó, Linete Lobac Neves. Os três foram encontrados mortos dentro de casa em São Gonçalo na terça-feira passada. De acordo com a polícia, Michel Salim não teria um bom relacionamento com a ex-enteada. O nome dele aparece em 55 registros de ocorrência da Polícia Civil. Em alguns, Michel Salim é autor, em outros é denunciado por agressões contra a mãe de Manuela, com quem ele teve 2 filhas. Explicou onde estaria no dia e hora do crime, o motivo pelo qual ele viajou, o dia que ele viajou, a hora que ele viajou. E o estilista, o Beto, tio da vítima e filho da outra vítima, disse também alguns detalhes da vida profissional da Manuela. Na semana passada, uma testemunha contou que viu um homem negro sair da casa da vítima logo após ter ouvido os disparos. O homem usava boné e casaco e teria entrado em um carro preto, estacionado na frente do imóvel. A placa do carro não foi anotada. O laudo cadavérico apontou que as vítimas foram obrigadas a se sentar na cama antes de ser assassinadas, com tiros a queima-roupa. O executor permaneceu no máximo 10 minutos na casa. O pai de Manuela também esteve na delegacia na segunda-feira. Ele disse não saber o que teria provocado o assassinato da filha. Minha filha tinha 22 anos, era linda, maravilhosa, alegre, só queria viver a vida dela, ter os sonhos dela. A partir desta terça-feira, a polícia vai ouvir também as pessoas que trabalhavam com Manuela e o noivo. A jovem recebia ameaças de morte pelo telefone desde 2010. No fim do ano passado, ela trocou de celular, mas as ligações anônimas continuaram. Para a polícia, o assassinato da família foi planejado com pelo menos uma semana de antecedência. Até o momento, 23 testemunhas foram ouvidas, no inquérito que já acumula mais de 300 páginas. A polícia aguarda outro laudo pericial e está à procura de câmeras de vigilância que tenham filmado a placa do carro preto usado pelo assassino. A reconstituição do crime deve ser feita até o fim do mês. Só dizer uma coisa. Pode botar o nosso menino de ouro aqui, por favor? Só queria dizer uma coisa. A polícia não sabe quem matou,
A polícia não fez a reconstituição, a polícia não tem os laudos, a polícia não tem um depoimento frontal. Eu só queria saber como é que a polícia sabe que o crime foi planejado com uma semana de antecedência. Não é possível ter essa informação, a não ser que o assassino diga que foi exatamente isso, ou algum comparsa. Essa é a informação que a polícia passa e que eu não sei como é que alguém engole. Se você não sabe que é um assassino, não pegou nenhuma testemunha, não tem o laudo, não tem um grampo telefônico, como é que você sabe tudo que foi com uma semana de... Hein? Me explica essa. Só se a polícia tivesse uma bola de cristal. Como não nem existe bola de cristal. Eu vou contar uma história para você. O que tem de polícia vendendo gato por lebre é só fumaça. Vou dizer, essa história de uma semana é uma baita de uma mentira. Porque não tem como saber, não tem como saber. Eu posso até desafiar o delegado, ele entrar aqui ao vivo para ele me explicar como é que ele sabe que foi com uma semana de antecedência. É possível, se ele não sabe nada, a pergunta é, e se foi de repente alguém que foi assaltar? Bom, e se foi tramado, como é que ele sabe que foi tramado se ele não sabe nem o que é? Não tem nem ponto de partida do crime. Eu vou contar uma história, hein, menino de ouro? Conta aí o que você sabe, que você sim é firme da informação precisa. Olha, Marcelo, neste momento o delegado está com um novo laudo que pode ser o grande pulo do gato da polícia, porque afinal de contas as empresas de telefonia celular, lembrando que o assassino levou 2 celulares das vítimas, a polícia já está com um laudo que indicaria os locais por onde esses celulares passaram logo após o assassinato. A partir daí a polícia vai refazer o caminho do assassino e tentar buscar as imagens de câmeras de segurança, Marcelo. Perfeito. Aí ele tem que analisar o que chama-se bilhetagem, né? Com todas as ligações. Ele tem que ver a constância da ligação. É tanta complicação que eu vou contar uma história. Essa foi um dos grandes chutes de 2000. Que ano nós estamos? 2013. Eu pensei que você já tinha esquecido até o ano que a gente está. É 2013. É inacreditável. Essa é aquele chute. Sabe aquele jogador de futebol que tá perdido, vê o gol lá longe, chuta só para se livrar da bola? Foi essa de agora. Pensa no seguinte, me dá a imagem. Já volto com você, menino de ouro. Me dá a imagem da mulher aqui, por favor. Bota na tela. Essa moça, ela tinha um sonho. E o sonho dela era viver na Europa. Essa moça tinha um sonho tão grande em viver na Europa que ela acabou conseguindo. Ela foi morar na Itália. Ela foi trabalhar numa empresa de helicópteros. Uma empresa que negocia helicópteros, certo? E ela foi morar lá em 2001. O chefe dela é casado e o chefe se engraçava com ela. Você me diria, ela é casada? Não, mas ele sim. E ela apareceu grávida. Agora, os 5 meses de gravidez, isso é, quando ela estava com 5 meses de gravidez, ela foi encontrada morta. Morta com ferimentos no pescoço, ferimentos na cabeça. Exatamente isso. Começa uma investigação. E aí sim a polícia não precisou muito tempo para descobrir o quê? Que o filho seria do chefe. Tem imagem? Pode pôr a imagem. Olha aí a imagem. Esse seria o homem, não é isso? O homem, você vê ele aí com equipamento de helicóptero. Tem outra foto? Tem foto dos dois juntos? Olha lá, no braço dele, a bandeira italiana. Tem foto dos dois juntos? Então vai pondo, por favor, para mim. E a polícia tem certeza de que ele... Então corta para mim, meu filho, se não acha. De que ele é o assassino. Que ele
que ele... Cadê? Bota agora os dois juntos. Aí você vai vendo os dois juntos num momento de alegria. Alegria que já não existe mais. Ela está morta e ele agora corre o risco de ir para a cadeia. Põe no ar. As fotos são as poucas lembranças que restaram da filha. Marília Rodrigues Silva Martins, de 29 anos, foi encontrada morta na noite de sexta-feira em Gâmbara, na província de Brescia, na Itália. Alguém que me dê alguma notícia de concreto, porque cada jornal fala uma coisa, eu não sei o que aconteceu com a minha filha, eu preciso saber. A imprensa italiana noticiou a morte. O corpo foi encontrado no escritório em que ela trabalhava, uma empresa brasileira que negociava aviões e helicópteros. Marília tinha ferimentos na cabeça e no rosto. Em 2001, ainda adolescente, Marília seguiu com a mãe para morar na Itália. Há 3 anos, a família retornou para Uberlândia. Ela decidiu permanecer na Europa e se formou em turismo. Segundo a família, a jovem estava grávida de 5 meses. Não estava tão bem de saúde, que ela emagreceu demais e estava tendo uma certa dificuldade na gravidez. A mãe espera respostas e o trabalho da perícia deve ser determinante para esclarecer o caso. Nesse momento, nós estamos esperando que haja até, vamos ver se aparece até o fim do programa, a primeira pista a partir dessa perícia. Tem a foto da outro caso da outra moça, por favor? Essa daqui de São Paulo, coloca lá. Pode pôr lá na tela, por favor. A moça que você está vendo tem 24 anos. Ela foi encontrada morta em casa. Ela estava na cama completamente nua. Ela estava completamente nua. E o corpo foi encontrado por uma amiga, né, que morava ali pelos fundos e tal. Ela se separou há 3 meses. E há um depoimento de que ela tinha um rival. O rival era o ex-companheiro. Põe no ar. Ao saber do crime, esta mulher ficou apavorada. Pronto, estava trabalhando. Eu vim embora para casa, porque vizinho, como que a gente ia esperar um negócio desse, né? Aí chegamos aqui, abrimos o portão, a família ficou toda aqui. Só isso que nós fizemos. E acho que eu fiz a minha obrigação. Amigos de longa data também correram para confirmar a notícia trágica. Dona Maria não queria acreditar que a moça jovem e tranquila tinha tido um fim tão triste. Não, mãe, não está tudo bem. Eu falei, como não está tudo bem, Janaína? Ela falou, mãe, não está tudo bem, a Daiane está morta. Eu falei, o que, menina? Ela falou, mãe, a Daiane está morta. Estruparam a Daiane e mataram. Esta outra amiga tinha até marcado o compromisso com Daiana para esta semana. Ela ficou chocada com o crime. A gente ia combinar de ir na igreja na quarta. Que lembrança que vai ficar dela para você? Ela na igreja comigo. Daiana morava sozinha nos fundos daquela casa. Como estava há pouquíssimo tempo na região, apenas 3 meses, era pouco conhecida pelos vizinhos. As pessoas só souberam o que aconteceu porque uma amiga marcava de encontrar Daiana todos os dias aqui para as duas seguirem para o trabalho. Essa vizinha, que não se identificou, esperou por Daiana hoje pela manhã. E como a jovem não apareceu, ela decidiu descer o corredor e ir até a casa dela. Foi aí que encontrou a porta da casa de Daiana aberta e ela, morta, nua, na cama. Essa amiga de Daiana, que não quis mostrar o rosto, contou que a vítima tinha terminado há pouco tempo um relacionamento conturbado. Isso, ela teve um problema com o esposo dela, ela tomou uma decisão correta, certa. De terminar porque ela apanhava do marido. Isso, Aí ela decidiu dar um basta, Ela sentia medo dele, medo que ele saísse e fizesse algo contra ela? Sim, às vezes ela comentou que ela tinha medo, de ele chegar ao ponto de sair, e fazer alguma coisa. Eu vou ao vivo, direto com a nossa Merie Gervásio, que tem mais informações. Ela está no centro da investigação. Merie.
Marcelo, o corpo de Daiana foi encontrado, além de nu, com 2 cortes profundos no pescoço. A polícia tem uma certeza absoluta: quem cometeu o crime é alguém muito próximo desta jovem de 27 anos. O ex-companheiro de Daiana realmente a agrediu e foi parar na cadeia por conta desta agressão, mas ele continua preso. Então a polícia investiga se esse crime teria sido mandado, mas essa não é a única linha de investigação, não. A polícia também procura se nos últimos dias, nos últimos meses, ela se relacionava com outra pessoa, alguém diferente. Não tinha marcas de arrombamento, Marcelo, na porta da casa dela. O portão principal, esse era aberto com chave, também não foi arrombado, e a casa dela, onde são apenas 2 cômodos, também não tinha nenhuma marca. Alguns vizinhos, pessoas que não quiseram gravar entrevista, mas que confirmaram para a polícia, às 5 horas da manhã, diversas pessoas ouviram gritos. Ela dizia: socorro, socorro, eu não quero ir com você. Só que o crime só foi descoberto depois das 7 horas da manhã, que foi quando essa amiga, deu falta e sentiu a falta e acabou entrando e se deparando com a amiga já morta. Policiais, neste momento, Marcelo, saíram aqui da delegacia, estão em diligência. Então, daqui a pouco, a gente pode ter aí novidades neste caso. Então aí eu volto com você já, porque se chegar com preso, então você grita mesmo que eu saio correndo atrás de você. Obrigado, me dá a imagem do tiroteio. Me dá a imagem do tiroteio. Abre o áudio, meu filho. Eu vou te contar, o botão deve estar emperrado. Você vai vendo, eles entram e começam a trocar tiro com um cliente que decide reagir. São 4 criminosos. Olha lá, você vai vendo, eles vão pegando um refém. Repara lá, eles vão carregando um refém. E o homem lá não dá colher de chá lá. Eles vão atirando. Olha lá, e o refém vira escudo humano. Você vai vendo por outro ângulo. Repara, são imagens, põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra tomar tiro. Só você que não acredita. Põe no ar. 4 rapazes entram no mercado em momentos diferentes para não levantar suspeita. 3 estão de boné e capuz e 1 de bermuda. Eles se reúnem e escolhem produtos nas prateleiras. Logo em seguida, abordam um funcionário. Quando começam a fazer a limpa nos caixas, um cliente reage e saca uma arma. Um funcionário é rendido nos corredores, levado para frente do mercado e feito de escudo humano durante o tiroteio. Depois de alguns segundos, os criminosos fogem levando cerca de R$400. O homem que ficou sob a mira da arma relembra os momentos de tensão. Eles atiraram realmente no cliente, até pode ver o trajeto das balas, todos os 2 trajetos foram em direção a ele. O cliente que reagiu costuma fazer compras aqui. Foi atrás deste caixa que ele se escondeu quando trocou tiros com os bandidos. As marcas dos disparos efetuados pelos criminosos ficaram no balcão. Por sorte, ninguém ficou ferido. O comércio funciona há 21 anos e este foi o 2º assalto sofrido, mas a primeira vez que houve troca de tiros. Eu não queria passar de novo por essa sensação, é ruim, é complicado, A gente tem filho, a gente sabe como é que é, nessa hora passa várias coisas na nossa cabeça. A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os assaltantes. Vamos procurar câmeras particulares naquele entorno também para tentar identificar se houve alguma ajuda na fuga dos indivíduos ou se eles estariam usando algum tipo de veículo. Deixa eu dizer uma coisa. Um homem esteve comigo. O nome dele é Felipe Silva. Um homem, cadê? Tem a imagem, por favor? Um homem que é apontado. Olha aqui, bota ali a imagem. Ele é apontado como o assassino de uma moça aqui no litoral sul de São Paulo. Ele se chama Felipe Silva. Corta aqui. A essa altura, você vai ver ele conversando comigo longamente e, de repente, há uma série de contradições. Uma série de contradições. Quem ele é?
Mostra a moça que ele teria matado. Esta é Solange. Eu ontem mostrei aqui. Ela mora em Itanhaém, no litoral de São Paulo, estava desaparecida há 2 dias. De repente, a família desesperada encontra a morta, jogada num despenhadeiro entre pedras, e ali tinha também uma gruta num ponto turístico de Itanhaém que chama-se Praia dos Sonhos. Eu disse para você o seguinte: a esta altura, o que eu quero dizer a esta altura? É que a esta altura ele pode estar a caminho da cadeia. Põe no ar. O assassinato de Solange dos Passos Pimentel, de 19 anos, ainda é um mistério que a polícia tenta desvendar. Solange foi encontrada morta com um corte no pescoço entre pedras à beira-mar em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, 2 dias depois de desaparecer. Teve um rapaz turista aí, ele estava caminhando pelas pedras aí foi onde ele saiu na casinha de informações ali falando que essa menina estava com corte, né? Estava morta com um corte no pescoço. O estudante Felipe Biondo da Silva, de 23 anos, investigado como suspeito do crime, nega ter matado Solange. Disse que estava com ela na noite em que desapareceu e que viu a jovem sair com um homem no centro da cidade. Quando a gente estava descendo para fazer o caminho para ir para o centro, a gente chegou perto de uma loja ali, que é conhecido por isso que não da economia. Um pouquinho mais para baixo, um carro que ou era um Palio ou era um Gol preto, uma cor escura, deu uma buzinadinha e gritou "Sol". Aí nisso ela gritou um nome lá, que eu não sei te falar o nome, e se debruçou no vidro do carro e ficou batendo um papo com ele. Aí ela voltou para trás e falou: eu não vou mais pro centro, vai você na frente, daqui a pouco eu vou. Felipe disse que conheceu Solange e a família dela há 3 anos, quando ele começou a amizade com um dos irmãos dela, de 17 anos. Relacionamento que, segundo Felipe, pode ser a razão dos parentes acharem que ele podia ter interesse na morte da jovem. Se a família falou que eu tinha um caso com o Edneto, por que eu iria falar que se a Solange não vai ser minha, não vai ser de ninguém? Eles mesmos estão entrando em contradição. A investigação está traçando os últimos passos de Solange para identificar o assassino e responder algumas perguntas do caso que ainda estão em aberto. Entre elas, como Solange chegou até a gruta à beira-mar. E também por que alguém mataria a jovem com tantos requintes de crueldade. Seria um crime passional? Uma vingança? Eu já vou ficar frente a frente com o Felipe. Mas como Solange morreu, põe no ar. Praia dos Sonhos, litoral sul de São Paulo. Um paraíso cercado por mansões de alto padrão. Foi esse o cenário do crime. A polícia acredita que a estudante Solange dos Passos Pimentel, de 19 anos, moradora de um bairro simples da cidade de Itanhaém, foi trazida até este local para ser assassinada. O acesso mais fácil aqui é por essa passarela, por onde Solange teria passado e seguido lá para o Alto das Pedras, onde foi torturada. Ela tinha os dentes da boca quebrados e várias perfurações pelo corpo. Depois disso, foi morta com um corte no pescoço. O corpo foi jogado lá de cima e quem matou ainda se deu ao trabalho de descer aqui e escondê-la entre as pedras. Teve um rapaz turista aí, ele estava caminhando pelas pedras aí foi onde ele saiu na casinha de informações ali falando que essa menina estava com corte, né? Estava morta com um corte no pescoço. A jovem desapareceu logo depois de receber em casa a visita de um amigo, um rapaz de 23 anos. Ele levou 2 copos de café para o lanche da tarde. Depois disso, Solange saiu com ele. A mãe dela, que também tomou do café, passou mal e precisou ser hospitalizada, o que levanta a suspeita de que a bebida estava envenenada. Amostras foram levadas para exame. Sem notícias de Solange, o irmão dela chegou a receber mensagens no celular, em que ela supostamente dizia que estava em Peruíbe, 20 quilômetros distante, e que voltaria para buscar as coisas dela. Para a família, isso também partiu do suspeito.
A polícia já pediu a prisão do homem, que não teve a identidade revelada, mas já tem passagens por furto e estelionato e foi a última pessoa a ser vista com a vítima. O principal suspeito, até esse momento, é Felipe da Silva, correto? Porque a afirmação é de que ele estava naquela noite com a estudante morta. Felipe, aquela noite você estava com ela ou não estava? Estava. Ah, é? E como é que você a encontrou? Bom, a gente estava... Eu e o irmão dela estavam em casa. Ela ligou pra gente, ligou no celular do Edneto, pedindo pra gente encontrar com ela, que ela estava num bar com o pai dela. E a gente saiu da chácara por volta de 3h30, 4 horas, para encontrar com ela na lanchonete. Chegando na lanchonete, ela estava lá e a gente tomou refrigerante, ela tomou um suco, o Edneto comeu alguma coisa e depois ela chamou a gente para ir embora. Quando a gente foi embora, a gente chegou na casa da mãe do Edneto, tinha uma tia dela, tinha uma tia dela lá, o nome dela era Neide, e ela não gostava de mim nem da Solange, ela evitava a gente sempre ir lá na casa dela. Então a gente preferiu ficar esperando na esquina ela sair. Quando a tia dela saiu, a gente voltou, entrou na casa, aí eu pedi para a Solange fazer café, que na matéria tá falando que eu cheguei com 2 copos de café, mas eu não cheguei com café nenhum. Foi 2 copos, foi café que a Solange fez, que todo mundo, eu pedi, o Edneto pediu, o Danilo pediu e ela fez o café. Quando ela fez o café, eu peguei o café e comecei a servir o café. Eu peguei um copo, coloquei café, entreguei, pus outro copo, coloquei café e servi café para todo mundo. E nisso eu comecei a passar mal depois de uns 5, 10 minutos. Mal como? Senti uma tontura, uma ânsia de vômito. Eu cheguei a encostar perto da geladeira, tombar para trás. Eu cheguei na porta da cozinha, quase caí de cara. E eu comecei a reclamar. Quando eu comecei a falar, todo mundo reclamou. Todo mundo, eu não tô bem, esse café tá estranho, Até aí tudo bem. Quando a gente pegou e foi... O Edneto saiu para a escola, a Solange foi tomar banho pra gente ver um celular. Aí tudo bem. Quando a gente saiu pra ver o celular, o namorado veio junto com a gente e ele ficou em um ponto de ônibus. E eu e a Solange descemos sentido centro, pelo Belas Artes. Chegando perto do esquinão da Economia, um carro preto, aparentemente era um Palio, um Gol, deu uma buzinada e chamou Sol. E ela foi até o carro, conversou, debruçou no vidro. E quando ela voltou para trás, ela falou, eu vou dar uma saída com ele, vai na frente e eu te encontro lá. Eu vou até a casa dele, deixar a bicicleta e vou sair de carro. Que horas é? Era por volta de 7h30, 7h40. Deixa eu te explicar uma coisa, pra gente pontuando a entrevista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Naquele momento do café, que é o café que a família diz que o café tinha algum componente químico que dopou todo mundo, e certo, segundo a família teria sido você que colocou, que pessoas estavam lá tomando do café? E tava eu, Edneto, Solange, Danilo, Sueli e o Gustavo, que é o irmão mais novo que tomou café também. Peraí, quem é Danilo? Danilo é um ex-namorado que acho que estava voltando no namoro. Com a Solange? Com a Solange. E o outro, Edneto, é o irmão? É o irmão. Quem é os outros dois que você falou? O Gustavo, que é o irmão mais novo, tomou café também. E a Sueli, que é a mãe do Edneto e do Gustavo e da Rafaela. E todos tomaram café? Todos tomaram café. Okay. Exceto a Rafaela. E a Rafaela é? É a irmã do Edneto, que você tem acho que 9 anos, 4 anos. Ok. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. A propósito, você apaga o áudio, meu filho. Nesse momento, você está vendo a entrevista. Nesse momento, logo depois da entrevista, que como eu disse, eu tinha feito com ele, com as contradições que também embasaram aqui no depoimento, a polícia acaba de colocar na cadeia o homem suspeito
de ter matado a estudante Solange. Ele que veio aqui para se defender, ele acaba de ser preso. Há momentos na entrevista em que os horários não batem e a polícia tinha chegado à mesma conclusão. Nesse momento, e se eu tiver a Meriê ou a Fernanda Burger, que também estão no caso, pode prepará-las porque os dois, ou melhor, ele nesse momento está preso. Continua a entrevista, vai vendo a contradição. A propósito, você já teve alguma passagem pela polícia? Então, Marcelo, até bom essa pergunta, porque assim, eu sei. Todo mundo tá falando passagem. Passagem pra mim, pelo que eu conheço, é quem já foi preso. Eu tenho BO, eu assumo. BO de quê? Eu tenho um BO por furto, que eu fui inocentado. Tenho o BO pelo estelionato, que já foi esclarecido. E assim, aí agora nas reportagens estão falando que é passagem é quem foi preso pra mim. Então não é, nunca fui preso. Eu nunca fui preso. Deixa eu te fazer uma pergunta, por favor, Felipe. Pode fazer. A questão do porque o que ocorre? Inclusive a Fernanda Arcanjo fala de que o homem que é apontado por parte da polícia como principal suspeito de matar a Solange, tem uma que chama de passagem, você corrigiu, por furto e pelo estelionato. Isso. E você não foi preso. Nunca fui preso. O que foi a acusação de furto contra você? O que foi exatamente? A acusação de furto foi de uma bolsa. De uma bolsa que foi trocada de lugar, que já foi pago, já foi julgado, já foi tudo arquivado. E você foi inocentado? Eu prestei serviço comunitário. Ah, é? E você foi condenado exatamente a quê e por quê? Eu fui condenado a 1 mês de serviço comunitário. Por ter trocado a bolsa de lugar? Isso, não tinha prova que eu que peguei a bolsa, não tinha prova que eu subtraí alguma coisa da bolsa. Certo. O promotor e o advogado em si, ele falou pra mim se eu topava fazer serviço comunitário. Um acordo, fizeram um acordo. Isso. Teoricamente, o delito ser de baixa periculosidade. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pode fazer. E aí teve uma questão do estelionato, que você também teve um boletim de ocorrência. O que foi o estelionato? Então, o negócio de estelionato foi feito BO, eu não sei como que tá, eu só fui na delegacia, prestei depoimento e não fui mais chamado. Ah, então o processo ainda está correndo. Mas o que foi exatamente? Estelionato de que te acusam? Se eu não me engano, é de me passar por investigador de polícia. E você se passou alguma vez por investigador? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Você matou a Solange? Não. Mas você me disse ainda há pouco que você não tinha sido preso, tinha 2 boletins apenas de ocorrência. Mas, logo depois a gente descobre que o seu advogado fez um acordo com o promotor e a sua condenação foi serviço comunitário. Como é que você acredita que as pessoas vão acreditar no que você está dizendo, já que 2 minutos atrás você me disse uma coisa que não era mais ou menos, não era muito bem a coisa? Não, é assim, Marcelo. Sim. É o que eu te falei. Passagem pra mim é se eu for preso. Aí ficar na cadeia, condenado a uma coisa. Então, até o momento, eu fui acusado, foi feito um acordo, foi pago, foi arquivado. Tá, entendeu? Certo. Agora, deixa eu te fazer, vamos voltar para Solange. Certo. A Solange, né? Pode dividir ali a tela dele com a Solange, por favor? A Solange era sua amiga há quantos anos mesmo que você me disse? Não, assim, a minha amizade com a Solange foi através do irmão dela,
que morou lá em casa. Então, quando o Edneto ia na casa da mãe dele, que eu ia junto, aí a gente se encontrava, conversava, mas não era uma amizade de se ver todo dia, se ligar, trocar mensagem, Facebook, nada disso. Uhum. E aí me diga o seguinte, mas você passou a estar com ela há quanto tempo? A um ponto de saírem junto à noite? Não, então... Quanto tempo? Assim, a gente nunca saiu à noite junto. O Edneto começou a ir na casa da mãe dele porque ele estudava à noite. Então, eu ia para a igreja e ele ia para a escola. E a Solange estava ficando na casa da mãe dele. Então, a gente conversava, saía para ir para Lan House, essas coisas assim. Uhum. Mas foi uma semana antes do assassinato. Você, em algum momento, né, nem sei se a tua onda é essa, mas enfim, você, em algum momento, olhava para Solange com algum interesse? Você chegou a propor alguma vez namorá-la? Não. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nesse momento, pode deixar um homem aqui atrás, meu Pai eterno. Nesse momento, o homem que veio aqui para dizer que não matou e se confundiu cada vez mais na entrevista, saiu daqui quando ganhou a rua para ir para casa, a polícia o estava esperando. Ele entra em várias contradições, principalmente você que vai continuar comigo vai ver, nos horários não batem e ele vai se contradizendo. Para você que está fora de São Paulo, eu lamento, mas não sou eu que mando aqui. Em resumo, nós vamos nos despedir, fique com Deus, um forte abraço e amanhã nós nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Nós dois, como eu dizia, que estamos em São Paulo, ele está preso. Antes de eu continuar a entrevista, eu vou falar diretamente em Santos, que é o local, né, do Santos, ali no litoral sul, na verdade. Quem está acompanhando o caso é a Fernanda Arcanjo, que tem informações sobre a prisão do homem que veio no Cidade Alerta de hoje dizer que não matou e depois da entrevista está conhecendo a cadeia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marcelo. Eu acompanhei aqui durante todo o dia os depoimentos da família da vítima e acompanhei, inclusive, a saída dos policiais e do delegado da delegacia de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, em direção à capital paulista. Eles já tinham em mãos o mandado de prisão contra o Felipe, que foi cumprido agora há pouco, aí ainda nas proximidades, na região da Barra Funda. Enquanto ele se dirigia, ele voltava para casa, Marcelo. Os parentes da vítima disseram durante todo o dia, foram claros, que ela deixou a casa dela acompanhada do Felipe. Ele teria traído a menina com a promessa de que daria um celular para ela. Ali na casa, segundo a polícia, ele teria provavelmente colocado alguma substância entorpecente no café que foi preparado por ele. O irmão da vítima, um dos irmãos, diz que viu ele preparar o café e o momento em que ele teria colocado alguma espécie de um pó branco dentro da panela. E isso provavelmente levou as pessoas a ficarem sonolentas e foi o momento com que ele conseguiu sair de casa com a vítima, Solange, que não foi levada para comprar o celular, como ele prometeu, mas foi levada para a Praia dos Sonhos, onde foi assassinada, Marcelo. Ok, deixa eu te falar, você sabe qual foi a principal argumento da polícia no pedido de prisão dele, que a justiça aceitou, Fernanda? Marcelo, para a polícia, esse crime foi premeditado. Tudo isso foi estudado minuciosamente. Ele planejou essa história do café. Inclusive, não foi a primeira vez que ele teria aplicado esse golpe. Um irmão da vítima diz que, numa outra oportunidade, foi até a casa dele e lá ele teria tomado um café, foi oferecido a ele um café, e ele tomou esse café que, segundo ele, tinha um gosto amendoado. Foi o mesmo gosto que ele sentiu naquele dia na casa da mãe dele, quando a Solange desapareceu. A história é a seguinte, Marcelo, o Felipe teria convidado
levado o irmão mais novo da Solange para morar com ele na casa dele. Ele é bancado pelos pais dele, ele não trabalha, segundo o que a polícia diz, e ele levou esse menino de uma família muito simples para morar com ele numa chácara ampla, com piscina, isso há 2 anos. Só que há 1 mês, o Conselho Tutelar teria ordenado que esse menino voltasse para a casa da mãe. E a irmã apoiava, não, volta para casa, que é o seu lugar, o que teria contrariado o Felipe. Então, uma das hipóteses que a polícia investiga é de um provável relacionamento amoroso ou de uma paixão do Felipe pelo irmão da vítima. E ela, que teria ali atrapalhado o relacionamento, provocado a separação, foi escolhida para ser atacada pela fúria do Felipe. Ok, e aí, obrigado, Fernanda. Pode entrar a qualquer momento. E aí o que acontece? Você vai ver agora o momento das contradições. E o horário é a peça-chave. O horário não bate, eu espero que tenham... Coloca no horário, que é o momento em que uma coisa não diz com a outra. Aí no final ele diz assim, não, eu estava sem relógio. Põe no ar. Você em algum momento... olhava para Solange com algum interesse? Você chegou a propor alguma vez namorá-la? Não. Mas você tem namorada? Não. Já teve? Já. Mas fala para mim, por favor. Você propôs alguma vez namorá-la? Não, nunca. Falaram, uma coisa que está interessante nessa história é que a família uma hora falou que eu tinha um relacionamento homossexual com o irmão dele, com o Edneto, no caso, irmão dela. Até aí tudo bem. Aí dá uma outra entrevista falando que eu falei que se a Solange não fosse minha, não ia ser de mais ninguém. E qual das duas histórias é a verdadeira? Nenhuma, porque eu